Você sabia que o Brasil já teve um imperador? Pois é, e não foi há tanto tempo assim. Entre 1822 e 1831, o país viveu uma fase cheia de mudanças, conflitos e decisões que moldaram o que somos hoje. O famoso Primeiro Reinado, governado por Dom Pedro I. Esse foi o cara que proclamou a independência do Brasil, enfrentou crises políticas e viveu uma das épocas mais intensas da nossa história. Então se ajeita aí, porque hoje a gente vai entender direitinho como ele chegou ao poder, o que ele fez de bom e o que deu errado, e por que acabou abdicando do trono. Bora começar? Para entender o primeiro reinado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 1808, o mundo estava pegando fogo por conta das guerras napoleônicas. E para fugir dessa bagunça, a família real portuguesa fez as malas e vieram para o Brasil. A chegada da corte mudou tudo. Abriram-se os postos para o comércio com outros países, o Rio de Janeiro virou a nova capital do Império Português e o Brasil começou a crescer de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Anos depois, em 1821, o rei Dom João VI precisou voltar para Portugal, mas deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente por aqui. E é aí que a história começa a ficar interessante. Dom Pedro começou a receber várias ordens das cortes portuguesas, tipo um monte de cobranças para ele voltar para a Europa e colocar o Brasil de volta no controle de Portugal. Mas os brasileiros não queriam mais isso. Já estavam acostumados com mais liberdade e não queriam voltar a ser colônia. Aí, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, cansados das pressões, Dom Pedro decidiu tomar uma atitude histórica. Ele ergueu a espada e gritou: independência ou morte. E pronto, nascia o Brasil independente. No mesmo ano, ele foi coroado como Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Dá para imaginar o tamanho da emoção desse momento? A Constituição de 1824 formou uma Assembleia Constituinte, ou seja, o grupo de pessoas para ajudar a escrever a Constituição, mas eles não concordaram com as ideias dele. E o que Dom Pedro fez? Mandou fechar a Assembleia e escreveu a própria Constituição, que foi promulgada em 1824. Essa Constituição criou 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Poder Moderador, que dava ao imperador o poder máximo para resolver conflitos entre os outros poderes. Era uma Constituição considerada moderna e liberal para a época, mas também concentrava muito poder nas mãos de Dom Pedro, e isso, claro, gerou polêmica. Depois da independência, o Brasil parecia pronto para seguir em frente, mas na prática não era bem assim. O país ainda estava tentando se entender como nação, e o governo de Dom Pedro I começou a enfrentar uma série de crises políticas, econômicas e regionais. Vamos ver 2 das mais marcantes: a Confederação do Equador e a Guerra da Ciplastina. A Confederação do Equador. Tudo começou no Nordeste, em 1824. Naquela época, muitas províncias como Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Paraíba estavam revoltadas com o autoritarismo de Dom Pedro I. Lembra que ele fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma Constituição feita por ele mesmo? Pois é, isso irritou muita gente. Os líderes nordestinos queriam mais liberdade política, menos poder na mão do imperador e muito mais autonomia para províncias. Eles se uniram e criaram a chamada Confederação do Equador, liderada por figuras como Frei Caneca, um religioso e jornalista muito influente. O grupo queria formar uma república independente, com sede em Recife, totalmente separada do Império. Mas Dom Pedro I reagiu com força total, enviou tropas, cercou as cidades e reprimiu o movimento de forma violenta. No fim, a revolta foi derrotada e vários líderes foram presos e executados, incluindo Frei Caneca. Esse episódio deixou uma marca profunda. O imperador passou a ser visto como um governante autoritário, que preferia impor o poder pela força em vez de um diálogo. Para finalizar, a Ciplastina era uma região ao sul do Brasil, que corresponde ao atual Uruguai. Desde antes da independência, Portugal já disputava esse território com as Províncias Unidas do Rio da Prata, o que hoje é a Argentina. Quando o Brasil se tornou independente, Dom Pedro quis manter a Ciplastina dentro do Império. Só que os habitantes da região não queriam isso. Eles queriam seu país livre e autônomo. Em 1825, com o apoio da Argentina, os ciplastinos se rebelaram e declararam independência. O resultado foi uma guerra longa, cara e sangrenta. De um lado, o exército brasileiro tentando manter o território, do outro,
os rebeldes simplastinos, apoiados pelas Províncias Unidas. Depois de 3 anos de batalhas, o Brasil estava esgotado, tanto militarmente quanto financeiramente. O país gastou uma fortuna, perdeu milhares de soldados e ainda saiu derrotado. Em 1828, foi assinado o Tratado de Montevideo, reconhecendo a independência da Semplachina, que passou a se chamar Uruguai. Essa derrota abalou de vez a imagem de Dom Pedro I. O povo começou a questionar: por que lutar uma guerra tão cara por uma terra que nem queria fazer parte do Brasil? E então ficou o questionamento. Essas crises, a revolta no Nordeste e a guerra no Sul, mostravam que o Império estava dividido e fragilizado. Dom Pedro I enfrentava revoltas internas, derrotas externas e uma economia cada vez mais instável. E tudo isso foi preparando o terreno para o desfecho que viria logo depois, a abdicação do trono em 1831. Com tantos problemas, a popularidade de Dom Pedro I despencou. Ele era acusado de ser autoritário, de favorecer amigos portugueses e de ignorar o que o povo queria. A gota d'água veio em 1831, quando aconteceu a famosa Noite das Garrafadas. Basicamente, foi uma briga nas ruas do Rio de Janeiro, entre os que apoiavam o imperador e os que eram contra ele. E olha, foi um caos total. Depois disso, Dom Pedro percebeu que tinha perdido o apoio do exército e do povo. Então, em 7 de abril de 1831, ele decidiu abdicar do trono e voltar para Portugal. Antes de partir, ele deixou o trono por filho, Dom Pedro II, que na época tinha só 5 aninhos. Imagina o império inteiro na mão de uma criança. Você sabia que com a saída de Dom Pedro I, o Brasil ficou sem nenhum imperador adulto? É conhecido como o período racial. Foi uma fase bem confusa e cheia de revoltas religiosas e disputada pelo poder. Mas apesar de tudo, Dom Pedro I teve um papel fundamental. Ele consolidou a independência e ajudou a formar a base do Império Brasileiro. Seu filho, Dom Pedro II, mais tarde se tornou um dos governadores mais importantes da história, liderando o Brasil por quase 50 anos. O primeiro reinado foi um período muito curto, mas cheio de acontecimentos marcantes, como independências, constituições, guerras, revoltas e uma abdicação que mudou tudo. Foi um tempo de desafios e aprendizados, que mostrou o quanto é difícil construir um país independente. Mas e aí? O que você acha? Dom Pedro I foi mais herói ou foi mais autoritário?